Oi, como vocês estão? Eu espero que bem, de verdade. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu quero te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, porque eu acho que todo mundo já passou por isso. Mas e aí? Você já chorou? Chorou tanto, mas tanto, que não conseguia nem falar? Será que já? Bom, eu quero te contar a história de uma pessoa que passou exatamente por isso. E tá lá, no livro de 1 Samuel. Vamos conversar sobre isso? Quem nunca chorou até não conseguir falar mais nada? Ou quem nunca chorou até dormir, porque já estava tão exausto, tão exausta, que pegou no sono? E a gente vai conversar um pouquinho sobre uma história de uma mulher que me ensinou muito. Me ensinou a ser persistente, me ensinou a ser corajosa, me ensinou também a ser uma mulher que, mesmo diante de muita dor e muita dificuldade, muita humilhação e muito desrespeito, continuar. Eu tô falando de Ana, a mãe de Samuel, a esposa de Eucana, que tinha outra mulher, a Penina. Essa história é muito conhecida aí no mundo cristão, E aqui eu decidi abrir esse canal para falar sobre o que eu aprendo na Bíblia, porque essa é a mensagem que arde ao meu coração. E durante muito tempo eu meditei sobre essa história de Ana, Penina e Eucana. Eucana era um homem que amava muito a sua esposa Ana. Todos os anos, eles subiam até Siló para adorar a Deus em um templo. Ali tinha um sacerdote, o Eli. Eli recebia todas as ofertas de Eucana, em nome de Ana, em nome de Penina. Mas a palavra de Deus fala, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, inclusive, que Eucana, ele dava uma boa parte. Por quê, gente? Porque o choro de Ana. Ana, ela se casou com Eucana, mas ela não tinha filhos. Enquanto Penina tinha muitos filhos. E é claro, que se a gente for contextualizar, na época em que eles viveram, era uma desonra muito grande para uma mulher não ter filhos. E Penina, ela realmente, levava uma vantagem, porque ela tinha dado filhos a Eucana e dessa forma ela honrava a sua casa. Ana se sentia devastada. E durante muitos e muitos anos ela orou para que Deus pudesse dar um filho a ela. Ela fez propósito com o Senhor. Ela subia a Siló todos os anos. Ela orou muito tempo e esperou muito tempo. Só que você que tem um sonho, você que luta muito tempo esperando uma bênção, esperando a concretização de algo que você está trabalhando, que você está se dedicando, e parece que nada acontece, parece que as coisas não andam, por mais que você esteja se dedicando, por mais que você esteja sacrificando, por mais que você esteja trabalhando. Tem milagres que Deus, ele requer que a gente faça algo para que esse milagre aconteça. Mas tem milagres que dependem só da fé e confiança em Deus. Ana, ela precisava de um milagre que só Deus poderia dar a ela, que era a concepção de um filho. E ela já tinha tentado tudo, já tinha orado bastante e nada acontecia. Até que teve um dia que a dor dela era tão grande, o sofrimento dela era tão grande, que ela chegou até o templo para adorar a Deus e para entregar novamente o seu pedido ao Senhor. E ela não conseguia mais falar, de tanta dor, de tanta decepção. Porque não era só o fato de não ter um filho, era o fato de não se sentir honrada também perante a sociedade e ainda de sofrer certos ataques, por parte de Penina. Mas essa conversa vai ficar para uma outra hora em relação à vida de Penina. Ana, ela chegou ao templo e ela simplesmente se ajoelhou e começou a chorar. Ela só chorava. E aí eu quero compartilhar com vocês que às vezes a gente olha o nosso próximo
A gente vê ele em alguma situação e a gente já julga, pensando, Ciclano está fazendo isso por conta de tal coisa. Ou então Beltrano está fazendo essa atitude por conta, sei lá, a gente começa a julgar, sei lá por conta do quê. Quando a gente vê uma pessoa chorando, uma pessoa de repente nervosa, a gente julga. Eli, o sacerdote, ele meio que fez isso. Ele achou que Ana estava bêbada, porque ela só chorava na presença de Deus. E aí eu quero compartilhar com vocês então. Vamos lá na palavra, 1 Samuel, o versículo, vamos começar do 12, para ficar bonitinho. Vamos lá, versículo 12, que diz o seguinte: Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar, ele era o sacerdote, começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saíam som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se pare de beber. Aí Ana respondeu: Senhor, eu não estou bêbada, não bebi vinho nem cerveja. Eu estou desesperada, eu estou orando, contando minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estou orando daquele jeito porque eu sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse a ela: Vá em paz, mulher, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Que coisa linda, né, gente? Quando você entrega o seu sofrimento no lugar certo, se tem resposta. Quando se entrega o sofrimento no lugar onde você entregou e você vai ter a resposta e que você sabe que o seu Deus, ele vai te responder, é algo realmente que traz uma esperança no fim do túnel. Quando ela disse: eu estou contando a minha aflição ao Senhor, quero te perguntar, para quem tem você contado as suas aflições? Para quem você tem contado as suas aflições? Para quem você tem dito aquilo que dói o seu coração? Será que você está depositando no lugar certo? Ou será que você simplesmente está dizendo por aí para tentar aliviar a dor e depois ela volta de novo? Porque se você não deposita essa dor, essa aflição no lugar certo, provavelmente as coisas não serão resolvidas. E Ana depositou no lugar certo, porque ela foi abençoada. Vamos ver? Ana foi honrada muito mais do que ela imaginava. Ainda em 1 Samuel, capítulo 1, lá no versículo 20, agora diz o seguinte: que Ana ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho, e pôs nele o nome de Samuel. Samuel, ele, depois de adolescente, ele foi servir ao Senhor em Siló, junto com o sacerdote Eli. Mas Ana teve mais filhos, como tem na Bíblia, né, ainda em 1 Samuel, só que no capítulo 2, no versículo 21, e diz o seguinte: e o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e outras 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Deus, ele surpreende. Ele gosta de surpreender aqueles que confiam e que depositam as suas aflições nos pés e nas mãos dele. Se você não tem confiado no Senhor, se você de repente tem realmente colocado as suas aflições em lugares que não vão te trazer benefícios nenhum, que você sabe que no outro dia o seu coração vai estar mais apertado, que você sabe que no outro dia você vai estar mais frustrado, mais frustrada, e que você sabe que neste lugar que você está colocando as suas aflições por conta de um desejo, de um sonho, de uma realização que você quer e que ainda não aconteceu, porque é temporário. Se você lutar, se você perseverar, vai acontecer. Mas deposite as suas aflições no lugar certo, porque nesse caminho existe sim um tempo de amadurecimento. Ana amadureceu e hoje a gente vê o livro de Samuel para a gente aprender, contando a história da mãe dele, que foi uma mulher muito determinada na presença de Deus. Mesmo com a dor que ela sentia, ela não voltou atrás, ela não parou e ela não colocou o sofrimento dela no lugar errado. Então, se você está chorando hoje, se você não consegue falar, porque a sua dor é tão grande, se você não consegue se expressar,
Chore na presença de Deus. Entregue essa dor que você está sentindo a Ele. Não vai buscar em lugares que vai te trazer só malefícios. Foi isso que eu aprendi com a vida de Ana, com a vida de Eucana e com a vida também de Penina. Em uma outra oportunidade a gente vai falar desse casamento aí e também da Penina, que eu aprendi muito com ela também. Uma mulher que sofreu porque não era amada pelo seu marido. Mas isso é papo para outro dia. Que Deus ele possa abençoar a sua vida e que o Espírito Santo possa te conduzir hoje e sempre. Até o próximo!